Olá, Medigato, Medigata, tudo bem com vocês? Se você não sabe o que é osso longo, curto, sesamoide, essas tranqueiras todas, essa aula é para você. Bem-vindos ao Projeto Mais Medicina, o meu nome é Alice e nessa aula nós vamos ver a classificação morfológica dos ossos. Bora lá então? Começando pelos ossos longos. O que é um osso longo, cara? O osso longo é aquele osso que vai ter o comprimento se sobrepondo às outras dimensões. Uma estrutura básica, inclusive, do osso longo é justamente ter essa divisão. Qual divisão? A epífise óssea, que é a região aqui mais das extremidades, uma região de transição, que é a metáfise, e uma região que conforma o corpo do osso, que a gente chama bonitinhamente de diáfise, ok? Então, o osso longo, ele comumente tem essa estrutura. E qual que é a diferença do osso longo para o osso alongado? Amigo, o osso longo, assim como o osso alongado, são dois ossos que vão ter o comprimento se sobrepondo às outras dimensões. Porém, no osso longo, ele tem esse buraco aqui, ó. Olha lá, tá vendo um buraco? Mostra lá o buraco, filma o buraco. Ali onde... Ele tem a cavidade medular, tranquilo? Então, o osso longo, ele tem a cavidade medular e o osso alongado, ele não tem cavidade medular. Seguindo aí, a gente tem os ossos curtos. O que é um osso curto? É um osso que não é longo, é isso aí, parabéns. É um osso que ele vai ter mais ou menos, né, uma equivalência entre todas essas três dimensões, tranquilo? E aí vão ser principalmente os ossos do carpo e do tarso. Os ossos do carpo são aqui os ossos da mão e o tarso lá no seu pezito. Tranquilo? É um osso que inclusive costuma ter lá 0,25 centímetros, né, em média. Uma outra classificação interessante são os ossos aqui sesamoides. O que são ossos sesamoides, cara? São ossos que vão ter formato mais ou menos de osso curto, porém eles são encapsulados. Eles estão dentro de um tendão. E para que tem que ficar dentro do tendão? Cara, uma vez encapsulados, esses ossos eles vão proporcionar o aumento de torque ou ainda o direcionamento do torque, entendeu? Então, por exemplo, aqui a gente tem um osso sesamoide como exemplo, é a patela, antigamente chamada de rótula, né? E também a gente tem a fabela como outro exemplo de osso sesamoide. Estima-se que 18% da população não tem a fabela, né? Está sendo uma variação anatômica aí ao longo da humanidade que vem sendo transformada. Seguindo, a gente tem lá os ossos laminares, ou também chamados de ossos planos. O que é um osso plano ou laminar? Cara, é um osso que o comprimento e a largura ele se sobrepõe demais à espessura, é um osso muito fino. A escápula, por exemplo, cara, dependendo da região que você olha da escápula, ela chega a ser até translúcida, de tão fina que é a escápula. Mas são ossos assim, que apesar de finos, eles são bem resistentes. Por exemplo, aqui a escápula e também os ossos que formam o crânio. Tranquilo? A seguir a gente tem os ossos que são ossos irregulares. O que é um osso irregular? É aquele osso que não tem um formato definido, como por exemplo aqui as vértebras. A vértebra mais ou menos aqui ela parece uma nave espacial, né? Véi, que viagem é essa, véi? Eu acho que parece uma nave espacial, tipo a nave espacial do Alan Walker. Você não acha que parece? Deixa aí nos comentários se você acha que parece uma nave espacial. Bom, eu acho, não me julga. Também a gente tem o osso zigomático, que é um osso lá, um outro osso assim de formato irregular é o osso temporal. A gente pode citar também aqui o sacro, o osso sacro da pelve, o cóccix e assim por diante. E por último, cara, a gente vai ter os ossos pneumáticos. É um osso pneumático. O osso pneumático, mano, ele é um osso que possui uma cavidade com função respiratória. E quais ossos têm essa função respiratória? Por exemplo, a gente tem
o osso etmoide também maxilar, que está aqui na base do crânio. A gente também tem o osso temporal, o osso esfenoide, o osso nasal, o etmoide, osso frontal e assim por diante. Então, assim, são ossos que vão formar a parte do crânio e da face, que vão ter essa função respiratória. Agora, deixa eu falar com você sobre um osso aqui, que é o osso temporal. Eu classifiquei o osso temporal aqui como se fosse um osso com função respiratória. Porém, alguns outros autores vão colocar o osso temporal como um osso irregular. Porém, ele exerce uma função respiratória, a gente encaixa ele aqui com pneumático. Porém, você também pode ver ele encaixado como irregular. Então, minha gata, se você gostou dessa aula, deixa o seu like, inscreva-se no canal, dá o like, compartilha e é nóis. Siga a gente no Instagram, @Projeto Mais Medicina e um abraço.